Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, uma ministração do Cristo ressuscitado. Amém? Como é que vai vocês? Vocês estão bem? Estamos bem, cada dia crescendo na graça e no conhecimento, cada dia mais fortalecido, cada dia mais firme na convicção do Cristo ressuscitado, na convicção do Evangelho da paz eterna, no Evangelho do descanso, no Evangelho livre de alçapão, livre de escravidão, livre de domínio humano. Amados, o nosso tema não é a Bíblia, o tema é muito grande, né? Não é a Bíblia que explica Jesus, é Jesus que explica a Bíblia. Não é a Bíblia que explica Jesus, é Jesus que explica a Bíblia. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Usa minhas pregas vocais, usa minha mente, usa minha vida como o Senhor sempre tem feito, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento. Usa como a tua boca, Senhor. Como o Senhor sempre fez no passado, faz no presente, faz no futuro. O Senhor se utiliza de homens, mulheres, que, como o Senhor se utilizou do apóstolo Paulo, o Senhor continua se utilizando de homens e mulheres, dos seus filhos, para falar com a tua igreja. Pai querido, eu te louvo, te exalto na beleza da tua santidade, que eu diminua, que o Senhor cresça em mim, que eu desapareça, que o Senhor apareça em mim. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E a igreja eleita, predestinada desde antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz, diz: amém, 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 graças a Deus. Então, amados, nosso tema não é a Bíblia que explica Jesus, é Jesus que explica a Bíblia. Jesus explica tudo. O Cristo ressuscitado é o centro de tudo, Ele é o centro de tudo, irmão. Ele é o centro de tudo. A nossa limitação cognitiva, né? Nós somos limitados, nós somos seres humanos limitados. Ele é Deus. Se tirar, irmãos, se tirar Jesus da Bíblia, você vai poder fazer tudo. Imagine tirando Jesus da Bíblia, né? Então é Jesus Cristo, é o Cristo ressuscitado, né? Que explica a Bíblia. Você vê que tem pessoas que nunca leram a Bíblia. Ainda existem pessoas, mesmo no século XXI, tem pessoa que nunca leu a Bíblia. Mas essa pessoa crê em Deus sem ler a Bíblia, irmãos. Então a gente não pode ficar limitado. Eu amo a Bíblia. A Bíblia eu sou até fechado, né? Já fui mais aberto nessas áreas, já li muitos livros, mas hoje eu só leio mais a Bíblia, eu me foco só na Bíblia. Mas a gente não pode, irmão, simplesmente o Filho de Deus, o Filho eleito do Pai, ele veio a essa terra, ele já veio eleito, ele já veio predestinado, com a missão nessa terra. O próprio Deus, ele vem à terra em forma de carne, né? O próprio Deus escolhe antes da fundação do mundo, escolhe a sua igreja, seus filhos, e ele vem à terra, assume um corpo, e lá na cruz ele compra com o seu sangue. Mas a sua igreja já foi comprada. Eu vou dizer algo aqui que para quem entende, para quem não é religioso, vai entender. Se não tivesse a Bíblia,
se não tivesse a Bíblia. Os filhos já estariam escolhidos, porque foi escolhido antes da fundação do mundo. Mas Deus é tão maravilhoso que nos deixou a Bíblia, né? Mas não é através da Bíblia que a gente crê em Deus. Porque Deus não está limitado na Bíblia. Não é a Bíblia que explica Deus. Não é a Bíblia que explica Jesus. É Jesus que explica a Bíblia. Jesus é transcendental, ele é criador, ele é o próprio Deus, irmãos. Ele é o próprio Deus. Então, o que é que eu quero dizer? O religioso não entende que ele é bitolado. Para o religioso, ele classifica Jesus como igual a Paulo, igual a Moisés. Né? Para o religioso, Jesus está no mesmo limite de Moisés, de Paulo, né? Eles classificam tudo, mas Jesus é o centro de tudo, é o começo, é o meio, ele é tudo, irmãos. Então Jesus não está limitado. Jesus não está limitado em um livro. Tem os ensinamentos de Jesus Cristo na palavra? Tem os ensinamentos dele. Mas ele é ilimitado. Ele é ilimitado, irmão. Por isso que eu falei de limitação cognitiva, né? Porque a nossa mente é limitada, principalmente a mente do religioso, né? Ele se acostumou só a falar aquilo que a sua liderança diz. Então, provável que tem até Bíblia aí com esboço aí, com comentário da sua liderança. Né? Religioso que a liderança dele, para ele, é o próprio Deus. Né? É a limitação do homem. Né? A limitação. Mas Deus é acima de tudo. Deus é o próprio Jesus. Ele está acima de tudo. Olha o que é que diz, irmão, aqui em Hebreus 1:1 diz assim, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, olha, presta bem atenção, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Olha só. Imagine, irmãos. Imagine que o próprio Jesus Cristo, ele é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. Você vê que o próprio Deus, ele vem à terra, assume um corpo, se entrega na cruz. O próprio Deus, deixa eu explicar novamente, o próprio Deus, ele escolhe a sua igreja, predestina antes da fundação do mundo. Ele vem à terra, assume um corpo, né? Assume um corpo. Ele se entrega à morte ali, que ali ele nos compra com o seu sangue. E agora é o quê? Cristo ressuscitado, o eterno. O eterno, irmãos. Dá pra gente dar é como se fosse um passeio. O próprio Deus, Todo-Poderoso, Criador de tudo, ele escolhe a sua igreja, predestina, vem à terra, assume um corpo, porque todo sacrifício, todo culto era sangue, expiação de pecado, expiação, purificação era sangue. Então o próprio Deus, ele escolhe sua igreja, escolhe seus filhos, predestina, vem à terra, assume um corpo, e ali ele, com seu sangue, ele paga, ele compra, ele paga ali. Né, irmãos? Então, não é a Bíblia que explica Jesus. É Jesus que explica a Bíblia e explica tudo, porque ele é o próprio Deus, ele é o Cristo ressuscitado, ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é Pai da eternidade. Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim, olha: o qual é a imagem do Deus invisível. 15, o qual é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. 16. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. 17. E ele é antes de todas as coisas. Olha a magnitude, irmãos. Olha a profundidade. E ele, Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Olha só, irmãos. Mas a religião limita. A religião limita. A Bíblia, irmão, ela tenta explicar, a Bíblia tenta explicar para nós, seres humanos, Deus, para ficar mais fácil para a gente. Mas a Bíblia sofreu muita alteração, irmão. A Bíblia sofreu muitas alterações, né? Não tem ninguém que tenha o manuscrito da Bíblia original. Sofreu muita alteração. Então, a Bíblia, o conteúdo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ela tenta, ela explica para nós, para entender a mão de Deus, né? Isso é a linguagem para que haja um entendimento melhor para nós que somos limitados, seres humanos. Mas só, irmãos, que não é a Bíblia que explica Jesus. É Jesus que explica a Bíblia e explica tudo, porque como nós lemos aí, olha, o qual é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visível e invisível. Antes de tudo, irmãos, antes não tinha nem a Bíblia ainda, Deus já existia, né? Agora tudo que Deus faz é perfeito, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Ele quer, como diz o apóstolo Paulo, ele quer que todos os seus filhos seja salvo. Não é salvação eterna, salvo no conhecimento. Ele quer que todos os seus filhos, né? Porque aquele que não vai entender, ele vai ter comichão, mas o próprio Deus quer que todos os seus filhos eleitos, escolhidos, entenda. Não vai entender 100%, mas pelo menos entenda o básico. Mas vou frisar novamente, os filhos de Deus já veio escolhido, predestinado antes da fundação do mundo. A obra foi completa, o tetelestai. Então, mesmo que não existisse a Bíblia, irmãos, mesmo que não existisse a Bíblia, porque tem pessoas que nunca pegaram na Bíblia, por algum motivo, não sei, mas essa pessoa segue todos os passos de Cristo. Ele ama, ele não frauda ninguém. Por quê? Porque ele já veio com essa essência, ele já veio escolhido, predestinado. Aí tem pessoas que dizem assim, não, tem pessoas que precisam de uma religião, precisa da religião para não adulterar, precisa da religião para não roubar. Aí a religião tem um domínio na vida dele, porque a religião é como se fosse um cabresto ali, né? Mas o Filho de Deus, ele já veio com essa essência já de Cristo. Ele veio com essa essência, ele já veio escolhido. Olha, João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18, para encerrarmos. João 1, 18.
João capítulo 1, 1:18. Olha o que aqui diz. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler o 16, 17 e 18, né? E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. 18. Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este se fez conhecer. Olha aí, Jesus Cristo, Cristo ressuscitado, ele é o centro de tudo. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o próprio Deus, como filho, ele se deixou se conhecer. Então, uma forma das pessoas conhecer um pouco de Deus é através da Bíblia, da essência de Jesus Cristo é através da Bíblia. Mas como eu falei, eu volto os seus filhos já veio a este mundo perfeito. Seus filhos já foram escolhidos, a sua igreja, quando eu digo filho, a igreja, não parede, né, irmão? Aí quando fala igreja, já tem um conceito de parede. Não, irmão, não é. Os filhos é grupo de pessoas reunido, amando, né, fazendo o que Jesus fez. Essa é a igreja. A igreja que foi escolhida, predestinada desde antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz. Ela já veio perfeita. Já veio perfeita. Por que Deus permitiu? Deus permitiu a Bíblia. Porque antes não tinha a Bíblia. O livro da Torá. Caiu um pouco aqui, né? Que é o livro da Torá. Então, hoje nós temos a Bíblia. Passou por várias alterações. Tiraram. A Bíblia foi adulterada, foi tirada, foi colocada, né? Se você for estudar na essência aí, você vai ver. Então, se você ficar limitado, o ser humano é limitado, né? O ser humano fica limitado na religião, né? Depende da religião, depende de um local para congregar, e depende de um local ali se não tiver aquele local ali, se não tiver... Eu já vi uma pessoa dizer que se ele não for para a igreja, ele vai para o bar. Quer dizer, uma pessoa dessa, ele quer um entretenimento, né? Uma pessoa dessa, a gente pode ver que ele não tem a essência de filho, né? Não tem a essência de filho, porque o filho, como eu falei, o filho já vem preparado, veio escolhido antes da fundação do mundo. O filho já veio com o DNA do pai. Nem a morte, nem a vida. Olha aqui, olha. Olha aqui. Olha aqui. O filho já veio salvo uma vez, salvo para sempre, irmãos. Olha aqui. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por isso eu creio, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. O apóstolo Paulo declarando, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus Cristo, Cristo ressuscitado. 38, porque estou certo, estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o próprio Deus ia depender do homem. Nós sabemos que
Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando a Bíblia foi escrita, quando Deus usa os homens para escrever a Bíblia. E o homem ali, ele não foi. O homem ali, ele usou de seus artifícios, da sua pequeneza humana, das suas limitações. Então, o próprio Deus, a obra foi completa, irmãos. A obra foi completa. Eu afirmo, eu vou ter coragem de afirmar isso, que mesmo se não houvesse a Bíblia, os filhos jamais se perderiam. Porque o que Deus faz é perfeito. Ele escolheu sua igreja. Ele escolheu seus filhos antes da fundação. Ele predestinou antes da fundação do mundo. Esse é meu, esse é meu. Não porque eles merecem, mas é a graça. A escolha foi... Ele escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha o que está escrito aqui em Efésios. Olha o que está escrito aqui em Efésios. Efésios, capítulo 1:4. Como também nos elegeu nele em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado. Então ele nos escolheu, nos predestinou antes da fundação do mundo para o seu louvor, para a sua glória. Então a igreja de Cristo já veio preparada, já veio com tudo preparado, escolhida, e ele mesmo vem à terra e paga ali, ele compra. É como o exemplozinho que eu dou, bem exemplozinho de criança. Aí você vai no shopping, pega seu carrinho ali, escolhe tudo que você quer e bota no carro, mas ainda não é seu. Aí quando você passa no caixa que você paga, agora é seu. Então o próprio Deus escolheu antes da fundação do mundo, predestinou, e ele vem à terra, e ele se entrega à morte ali, vence sua criatura, vence a morte, e com o seu sangue ali, ele nos paga, somos dele. Então a igreja de Cristo já veio preparada, né? Então não estamos limitados à religião, não estamos limitados a homens. É por isso que os homens desviados da verdade se aproveitam aí dessas pessoas que têm preguiça de estudar a palavra, né? Eles preferem crer naquilo que já foi. Não, eu vou pela tradição, meus pais ensinavam assim, então eu vou. Não, você vai, porque quem incentiva, quem traz esse desejo de estar estudando, de estar meditando na palavra, porque o filho, ele tem esse desejo cada dia de se aproximar mais do pai, de crescer na graça e na verdade. Aquele que não é filho, não, ele se acomoda, qualquer religião para ele está bom, né? Não, aonde estiver falando de Deus, não, irmão, não é assim, irmãos. Não é assim. A religião limita as coisas de Deus. A religião, ela frauda a essência de Deus. Ela leva para ela a honra e a glória. Eles tentam ofuscar, furtar aquilo que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A religião traz para o foco para eles. Não, irmãos, de forma nenhuma. Por isso que o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo nunca fundou religião. Deus é Jesus Cristo é Deus. Amém? O próprio Isaías é um só Deus. E Jesus Cristo é o maravilhoso, é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é o Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então eu volto a afirmar, irmãos, a igreja de Cristo já veio perfeita, a igreja de Cristo não se afasta. Nós lemos aí que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nada pode nos tirar das mãos dele. Aí você pode ver aí, eu sempre fico prestando atenção. Eu sou um observador. Tem pessoas que não têm uma boa casa, tem pessoas que não têm um carro, tem pessoas que não têm uma saúde
uma saúde perfeita. Quer dizer, saúde perfeita ninguém tem, né? Mas tem pessoas que não têm saúde, não têm casa, não tem dinheiro, não tem fama, né? É perseguido, mas ele nunca se afasta de Deus. Quando você fala com essa pessoa, a primeira coisa que vem na boca dessa pessoa é: eu amo a Deus, eu amo a Deus. Uma pessoa dessa é escolhida, irmã, é predestinada. Já tem pessoas que têm casas boas, têm luxo, mas é uma pessoa mal-humorada, uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que só quer levar vantagem em tudo. A gente vê a diferença de quem foi escolhido por Deus, foi predestinado por Deus, comprado, quem é filho, quem não é, irmãos. Não se conhece, não se compra o perfume pelo frasco. Tem pessoas que sofrem, como meu avô dizia, sofrem como um bode embarcado. Mas ele não renega Cristo. Ele está sempre cantando, ele está sempre exaltando, ele está sempre, né? Já tem pessoas que têm uma facilidade, teve uma boa, nasceu em uma família estruturada, mas é uma pessoa mal, uma pessoa. Então, irmãos, existe a igreja de Cristo que veio perfeita, veio escolhida, predestinada desde antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz. Amém? Vamos orar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te agradecemos por esta escolha. Te agradecemos porque o Senhor predestinou e escolheu a sua igreja lá na cruz. Te agradecemos porque a obra foi completa. O Senhor não colocou a sua igreja aqui na terra aleatória, não. A tua igreja veio perfeita, veio comprada, veio já reinando em vida, entendendo para que veio essa terra. Veio para fazer a diferença, veio para ser sal e luz, veio para temperar, veio para ser o tempero, veio para ser o aroma, o sabor, veio para fazer a diferença. Pai, eu te louvo, te exalto desde agora e para todo sempre. Te agradeço. Desde agora e para todo sempre. Amém. E a igreja de Cristo predestinada, escolhida desde antes da fundação do mundo diz: amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Estamos juntos nesta graça, nesta paz eterna. Abba, Pai.